Está no ar mais um episódio da 6ª temporada do TBC Memória. O convidado deste episódio do TBC Memória é promotor de justiça aposentado. Foi advogado e professor. Atuou também como servidor público. É mestre em História e presidiu o Instituto Histórico e Geográfico de Goiás. Mas a sua grande paixão é a literatura. Possui quase 2 dezenas de livros publicados, muitos deles premiados. O nosso convidado é Aidenor Aires, presidente da Academia Goiana de Letras, entidade que recentemente completou 85 anos. Olá, Aidenor, um prazer te receber aqui no TBC Memória. Olá, o prazer é meu de estar aqui com vocês e falando para todo mundo. Vamos começar do começo. Você é de Riachão das Neves, oeste da Bahia, veio para cá pequeno, criança, ainda com sua mãe e os seus irmãos, e tem muita história para contar. Como é que você chegou em Goiânia? Olha, a minha história é quase de todo nordestino, todo migrante, né? Nós viemos para Goiânia em busca de meio de sobrevivência. E vim para cá com minha mãe, com mais 6 irmãos, isso no ano de 1956. Nós somos assim, pioneiros, carregadores de pedra aqui em Goiânia. E vocês moraram onde? Como é que foi? Bom, inicialmente nós fomos morar na Vila Nova, com um parente que tinha lá, mas com o tempo a casa era pequena, não cabia essa meninada toda, e nos aconselharam que na Macambira, aquela região que hoje chama Pedro do Vico, que ali havia lotes vagos e que era fácil de arrumar um canto por lá. E aí nós fomos para lá e achamos um barracão meio desocupado e juntamos lá. Só que isso não durou muito tempo, porque naquela época tinha em Goiânia um serviço de posturas, que tinha um sujeito chamado Luizão, que era um fiscal de posturas. E ele saía expulsando o povo que estava fazendo esses barracões nas invasões. Então ele chegou lá um dia e queria pôr para fora. Quando ele viu aquele monte de menino junto com uma mulher e estava chovendo naquele dia, o coração dele doeu e ele pegou o seu soldado e foi embora e nos deixou lá. E ali nós começamos. Depois nós arrumamos outros lugares, depois que a minha mãe conseguiu trabalho e tal, aí nós mudamos para Vila Nova e a minha infância passou o resto na Vila Nova. Você comentou que sua mãe era uma pessoa simples, analfabeta. Simples, analfabeta. E como é que você chegou aonde você chegou com mestrado, promotor de justiça e escritor? Quando é que você começou a se apaixonar pelas letras? É uma história interessante, porque quando eu era criança, minha mãe sempre mostrava uns livros. Quando nós viajamos da Bahia para cá, do Riachão para cá, ela trouxe na mala esses livros. E estava goteirando, ela tirava esses livros. Caiu uma chuva, ela protegia esses livros. E de quem eram esses livros? Dela mesmo? Esses livros o meu pai havia estudado na Bahia. Bahia era Salvador. E ele tinha tido até alguma cultura lá. E esses livros, era um livro de francês, era Beauté de Chateaubriand, um livro de crônicas do Chateaubriand, era uma gramática latina e um atlas geográfico mundial, que era escrito tudo em francês. Ela não entendia nada do que estava escrito, mas ela guardava aqueles livros. Ela sentia a importância daquilo. Sentia aquele livro, era um símbolo para ela. Ela guardava aqueles livros. Certamente eu pensava, ela certamente vai pensar que algum filho vai poder ler isso, porque não havia outro motivo para ela guardar esses livros. E realmente eu fui o primeiro a começar a aprender a ler e a começar um meio de adquirir formação. E surgiu uma época que eu já estava com 18 anos, não tinha uma escolaridade formal, porque a gente mudava muito de casa, de lugar, e eu fui para a escola técnica. Teve um concurso lá para admitir gente para fazer curso profissionalizante. E eu entrei lá para fazer um curso de aprendizagem industrial. E aí foi que começou realmente a minha alfabetização, e aí eu passei a conviver com outros escritores que tinham na escola técnica, professores que eram ligados à literatura, e eu arrumei no fim um emprego na biblioteca da escola. Aí foi o que você queria, Aí né? foi a sopa no mel. Foi onde eu, realmente, nessa biblioteca, eu estudei para fazer, além das tarefas de escola, essa coisa, eu fiz o Madureza, que naquela época é o supletivo hoje, eu fiz estudando na biblioteca. Praticamente eu frequentei algumas aulas fora dali. E aí eu ia e prestava os exames nas ocasiões marcadas e fui aprovando matéria por matéria até concluir. De tal forma que quando eu concluí o 4º ano do ginásio, eu concluí também o 2º grau. Você já estava pronto para a universidade. universidade. Eu dei um salto
Mas vamos voltar lá na escola técnica, que hoje, né, o IF, Instituto Federal, aquela escola técnica lá perto do Mutirama, prédio histórico da cidade. Você teve um professor meio bravo lá, chamado, como que é? Você chamava de Bernardão, como que era? Tinha o Bernardo Elis, né, que era o Bernardão. Ele era bravo só no tamanho, ele nunca foi bravo, era muito atencioso, muito calmo, né, o Bernardo. E não preocupava muito com os alunos, fazer bagunça na aula, nada. Nesse tempo ele estava sendo discriminado pela Revolução e ele não falava muito. Ele chegava lá, ia dar aula, ele era muito alto, então a mesa não servia para ele sentar. Ele botava a perna em cima da mesa e falava, ele era professor de geografia para mim. Aí acontece... Ele já era um escritor consagrado. Já tinha publicado Hermes de Gerais, tinha publicado Tronco, já era famoso. Por causa disso é que ele tinha sofrido perseguição por causa da Revolução, né? Da Revolução. Então, acontece que lá tinha um outro professor chamado Jorge Félix. O Jorge Félix de Souza foi um dos engenheiros que ajudaram a construir Goiânia. Ele projetou o Teatro Goiânia, aquela igreja que tem na Araguaia, lá embaixo. A Coração de Maria. Coração de Maria. Ele morava ali perto, na Avenida Paranaíba. Então, ele era muito religioso e um dia, numa discussão lá de corredor, saiu o problema de Deus no meio dos adolescentes e o Gabriel Nascente, que era muito fofoqueiro, foi lá e disse para ele, professor, o Aidenor diz que Deus não existe não. E ele era muito religioso e ele veio bravo para cima de mim, foi lá na escola, pediu minha expulsão. Aí eu fui no orientador educacional, pedi socorro, ele falou, não preocupa não, o professor Jorge tem bom coração, mas ele é assim, estourado mesmo. Passou uns dias, ele me chamou, falou, moço, vem cá. Foi, professor, olha, o senhor já é desgraçado demais por não acreditar em Deus. Eu não vou piorar a sua desgraça não, eu já pedi para não expulsar o senhor mais, vem para a aula. Aí ele começou a me proteger. Naquele tempo, achar papel, lápis para nós era coisa rara, né? Então ele dava aula de desenho elétrico. Então ele vinha, punha 2, 3 folhas de papel em branco para mim e falava, moço, preciso fazer poesia. E lápis. Que legal. Aí um dia eu não fazia nada aqueles desenhos elétricos, para mim era uma tragédia. E um dia ele pegou uma prova minha lá e deu uma nota boa e os alunos descobriram. Falei, professor, mas como é que o senhor dá nota boa para o Aidenor? Ele não faz nada. Ele falou, não, moço, ele tinha uns trabalhos comigo lá e eu valorizei esses trabalhos. E escreveu na costa na prova uma poesia para mim. Senhor poeta Aidenor, desenhe com mais capricho. Desenhe com mais capricho e não seja relaxado. Com aluno mal aplicado, eu me zango e viro bicho. Se não quiser nota 0, desenhe com mais esmero, trabalhe com mais capricho. Então, a partir daí, a nossa amizade cresceu. Durou, né? Era. Agora, você falou aí que o Gabriel Nascente te dedurou nessa história aí, né? E aí, gerou alguma inimizade ou pelo contrário? Não. O Gabriel, eu adotei ele é meu irmão o tempo todo, desde esse tempo de escola até hoje, ele nunca largou de mim, não. Tanto é que a sua primeira publicação foi em parceria com ele? Foi junto com ele. E ele me estimulou muito, porque eu era mais capial, mais retraído, e ele vivia aqui no bairro Popular, né? Tinha mais circulação e tal, então ele me ajudou também. Que foi o Reflexões do Conflito, Reflexões né? do Conflito. Vocês participaram do grupo de escritores novos, né? Eu não cheguei a pertencer ao GEM, eu frequentei algumas reuniões do GEM, onde era o antigo conservatório de música na Avenida Goiás, depois virou um prédio da OAB, ali no começo da... Na Goiás com a 1. Logo abaixo da Pacífico, exatamente. Então, aí eu frequentei, eu convivi muito com o Miguel Jorge, o Heleno Godoy, todos eles foram meus amigos, a Maria Helena Cheim, tinha o Aldair Aires, tinha o Luiz Fernando Valadares, o Geraldo Coelho Vaz. Então eu vivia naquele meio deles, mas eu não cheguei a formalizar a entrada no grupo. Até numa das revistas do GEM tem texto meu, mas eu não me identifico como o GEM não, porque eles depois formaram uma certa corrente estética. Quando eles começaram a lidar com praxis, a literatura praxis, aí eles se individualizaram como grupo. Porque, na verdade, o seu forte é a poesia. É a poesia. Se eu fosse te perguntar, você se classificaria como romancista, contista, poeta? Eu sou poeta fundamentalmente. Mesmo na prosa, eu tenho textos de prosa que sempre quando alguém vai ler, eu destaco esse aspecto do poético, mesmo na prosa. Então, a minha forma de ver o mundo sempre foi poética. Até nas minhas opções de vida foram opções poéticas. Eu me recordo que uma vez eu passei num concurso para procurador do Estado em Goiás. E logo em seguida eu passei para promotor de justiça. E o doutor Humberto Ludovico, que era marido da professora Nelly Alves de Almeida, muito amigo, chegou, olha, Aidenor, você assume o cargo de procurador, porque procurador você não precisa ir para o interior
você vai ficar aqui em Goiás e é fácil ficar numa secretaria, em algum lugar por aí. Você não precisar de ir para o interior. Mas eu tinha passado no Ministério Público, preferi o Ministério Público, fui parar em Crixás. Então, olha, bem fui longe, parar em Santa Cruz, depois Crixás. E aí era carregar pedra, né? O Ministério Público se implantando depois da Constituição de 88, tudo quanto é briga que estava armada, vinha por cima dos promotores. E o Ministério Público que garantiu o sustento da família, Garantiu né? o sustento, porque depois eu aposentei, né? Porque depois, na literatura, principalmente em Goiás... A literatura é só o sonho mesmo, né? É o sentido da vida, né? Poderia dizer que é o remédio da alma? Pode ser, é o sentido da vida. Eu penso o seguinte, mesmo se eu fosse um mendigo e eu tivesse a literatura, eu não estava sozinho, eu tinha alguma coisa, uma mensagem, né? Eu acho que é importante, e sempre foi importante, por todos os momentos da minha vida, a poesia foi fundamental. Mesmo quando eu era um pobre menino jogado na rua, engraxando sapato, tal, eu andava com um livro de poesia dentro da caixa de engraxar. Você acha que pelo tempo que você escreve, desde 1970, você tem, a gente viu lá na produção, acho que se eu não me engano, 14 obras, se eu não me engano. Você vai fazer uma pergunta para provocar. É meio preguiçoso para escrever ou você escreve quando você está afim? Realmente, sou preguiçoso. Eu sou muito preguiçoso para escrever. O texto fica moendo na minha cabeça muito tempo, até eu tomar a decisão de botar ele no papel ou de escrever. Você mexe nele, volta? Às vezes o texto é recorrente. Eu só escrevo quando ele já está me incomodando muito. Entendo. Quando ele já está me incomodando muito. Está precisando ser escrito. Não quer dizer que isso que ele vai sair bom ou mal. É um processo meu mesmo. Eu, para escrever, eu fico dias, às vezes, pensando uma coisa. Aí eu sento, aí sai. Ou sai ou não sai mesmo. Mas o meu processo de escrita é lento, nesse sentido, e por isso a minha obra não é muito grande, não é muito extensa, né? Eu tenho esses livrinhos aí, 11 são de poesia, tem um de conto, um de crônica e tal. Não quer dizer que eu não esteja escrevendo sempre alguma coisa, né? Tá pronto. Mas tem o volume, tanto é que a gente vai falar no próximo bloco, você lançou recentemente uma coletânea, Uma coletânea, né? Um bloco. Vamos para o intervalo e a gente volta já. TBC Memória, ajudando a preservar a história de Goiás. Não sei por que não me acostumo ao morrer cotidiano das coisas. Vivo num tempo de morte e as caras me assombram como túmulos. O poeta nasceu para as grandes resignações ou para os grandes desesperos. Não há omissão na poesia. Há de haver sempre tempo para a resignação e tempo para a revolta. Aos que são em jardim sobre as cinzas, aos que geram cinzas sobre as flores. Meu tempo é só de cinzas. Um animal enorme devorou as flores. O TBC Memória recebe o presidente da Academia Goiana de Letras, o escritor e poeta Aidenor Aires. No bloco anterior, falamos sobre a obra do Aidenor e recentemente ele lançou esse box aqui, que é, na verdade, uma coletânea do que você fez, né, Aidenor? Fala um pouquinho dessa obra pra gente. Exatamente, isso aí são os livros de poesia que eu publiquei de 1964 até uns 2, 3 anos atrás, 3 anos atrás mais ou menos. Faltam coisas mais novas que não entraram, porque esse é um bloco patrocinado pelo Fundo de Cultura e ele reuniu os livros que eu tinha naquela época. E você falou em Fundo de Cultura, é essencial o incentivo do poder público, do Estado, União, Estado, município, para a literatura como um todo? Sem dúvida, porque a literatura não é uma coisa para todo mundo, na medida que um livro custa muito caro. O pessoal, as escolas e a nossa origem não é de gente que aprendeu a ler em casa, nós aprendemos a ler na escola. Em certos países as pessoas têm o costume de ler na família e tal, nós não temos isso. Isso veio com a escola, então a escola nem sempre é capaz de suprir essa falha e de dar aos alunos condição de ler, de entender, de interpretar um texto literário. Então é necessário que o livro seja mais acessível para essas camadas. E os escritores precisam desse apoio exatamente porque o livro não é uma matéria vendável.
O livro que é vendável é o best-seller, que vem já com uma campanha enorme. Geralmente autoajuda. E geralmente vem a autoajuda, religião, são coisas que a literatura, como arte mesmo, a criação através da palavra, ela precisa do apoio do poder público, que é um dever do poder público incentivar isso também, investir também no espírito da sociedade. Desse box que você lançou recentemente, algum especificamente que você gosta mais, que você gostaria de comentar? Não é que eu goste mais, eu penso que o Amar a Grey é o livro que me define, é a minha abertura poética, porque nele eu coloco o problema da minha origem mestiça, da minha identidade, da cultura, da formação da nossa raça, do nosso povo. Então ele traz esse aspecto que continua na minha poesia até hoje. Eu tenho um vocabulário ligado a isso, eu tenho uma linha de expressão de palavra em cima dessas coisas. Então, se for procurar o Aidenor, vai falar Amar a Grey, todo mundo sabe que Amar a Grey é um livro que a palavra fui eu que inventei. O que significa? Amar a Grey é a junção do adjetivo latino amara com Grey, que é a tribo, o povo, a raça e tal. E o amaro então, seria Amar a Grey mesmo. É a Grey amarga, é o povo amargo. Que nós pulamos muito carnaval, fazemos muita festa, mas nós temos nossas tristezas também. E ele é um livro de poesias também. É um livro de poesia. Você, de cabeça, que você lembraria de alguma poesia específica que você poderia contar? Eu não decoro meus poemas, eu prefiro, depois, se quiser ler um aí, porque se eu decoro um verso, toda vez que eu vou falar, eu mudo ele. Então, você é igual tradução, a cada leitura vai fazendo uma mexida. Tem um trecho que eu, às vezes, recordo, assim, é de um poema grande, que é um poema mestiço também, que fala: eu vou sozinho e sou muitos, essa é a minha fortaleza. O sangue que vem de longe no meu corpo se represa. Quem vem da raça que eu venho não pode cantar fraqueza. Eu vivo é fora do tempo, no meu tempo não há pressa. Nos meus mortos vejo o rio, onde o futuro começa. Eu só seria capaz de lembrar. Mas já lembrou, né? Isso aí para não dizer que eu estou desprezando a criação. No bloco anterior, você comentou que você tinha relações, mas não participava do grupo de escritores novos. Mas qual linha você se classifica? Qual poeta, escritor, romancista que você diria que te inspirou? Na escola, o contato que eu tive com literatura era literatura clássica, romântica. Tal. Os meus livros todos tinham poema o máximo de modernista que entrava era Manuel Bandeira, assim mesmo punha um soneto dele, uma coisa assim. Então eu sofri influências, a partir do GEM foi que eu tive contato com outros escritores mais modernos, João Cabral, Ferreira Goulart, um pessoal mais novo, mas antigamente eu ia até Manuel Bandeira. Agora, hoje, por exemplo, que a influência que eu acho que eu tenho alguma coisa, a influência de Manuel Bandeira, lá no começo, do Drummond, ninguém escapa do Drummond, o João Cabral mesmo. Eu digo assim, esses poetas modernos, principalmente a geração de 45, que estava muito em influência. Os pós-modernos. Pós-modernos, turma de Gilberto Mendonça, esse pessoal dessa época por aí. E você já ganhou diversos prêmios, mas eu gostaria de destacar especificamente um que se repetiu 2 vezes. A Bolsa de Escritores Hugo de Carvalho Ramos, que é daqui de Goiás, da Prefeitura, né? A União Brasileira dos Escritores, Seção Goiás. E, se eu não me engano, é a Bolsa, o prêmio mais antigo. É o mais antigo, tem mais de 50 anos. Eu fui presidente da UB também, né? A União Brasileira de Escritores. E eu fui premiado com 2 livros de poesia, né? Se eu me lembrar agora aqui, eu tenho que olhar quais foram, porque já tem muito tempo isso. Então eu recebi o prêmio 2 vezes, que é considerado o prêmio mais importante aqui de Goiás. Lamentavelmente, ele tem um problema que o município não paga as edições. Tem passado anos e anos e é o prêmio hoje mais importante no país. Não existe outro prêmio literário no Brasil que tenha durado esse tempo e que tenha essa premiação, porque ele paga a edição e dá um prêmio em dinheiro para o escritor. Então é lamentável que os últimos presidentes têm lutado, batido a porta da prefeitura, mas nós temos encontrado pessoas insensíveis que não sabem o valor disso aí. E esse prêmio ele foi criado quase que para publicar um livro do Bernardo Ellis. Sim, é verdade. Porque o Bernardo era secretário da prefeitura e pediu para publicar o livro e o venerando falou, não, vamos dar um jeito
de não fazer isso assim. Então vamos fazer um Dá concurso. uma legalidade, Vamos né? fazer um concurso. Aí esse concurso foi que gerou a Bolsa. Você comentou agora há pouco que foi presidente da UB e foi também do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás. E agora preside a Academia Goiana de Letras. Esse mandato seu começou agora esse ano, no momento que a Academia completa também 85 anos de existência. Para quem não é do meio, qual é a função de uma academia? Bom, a academia tem inicialmente o sentido de congregar esses intelectuais que se sentem no momento da vida que pode se dedicar à convivência, a promover a sua obra, e já saiu do chão a chão ali dos primeiros passos literários, que sempre são muito difíceis. Já estão consagrados. Vamos chamar de consagrado, entre aspas, aí, porque nenhum de nós é consagrado aqui na província. Mas a academia não só faz essa reunião, esse congraçamento desses intelectuais, porque eles falam dos famosos chás. Nós temos uma reunião de pauta e uma reunião livre, que é onde a gente troca ideia, conversa, fala de projetos e tal. Então as academias, ultimamente, como elas não conseguem recurso para sobreviver com facilidade, elas estão se recorrendo a essas leis de incentivo para desenvolver projetos. Então elas trabalham, elas fazem cursos, elas fazem promoções de mesas redondas, de atualização de coisas, exposições, para dar um outro sentido, além do sentido do mero congraçamento literário. Quer dizer, vão nas escolas, a academia vai muito nas escolas, recebe alunos também para falar sobre literatura, sobre escritores. Então a academia hoje não é aquele coisa imóvel que fica lá, aquele cenáculo mais. A academia hoje ela tem atividades. Você respondeu agora há pouco, você usou a expressão aqui na província, referindo-se a reconhecimento. Foi proposital essa palavra, província? Nós carregamos isso porque sempre o Brasil viveu virado para o litoral. E o interior ficou sempre em segundo plano. Goiás, então, era a região mais remota para o oeste do Brasil. Do Tratado de Tordesilhas para dentro era a última Goiás. O último rincão. A cidade de Goiás era o último rincão. Então as coisas chegavam aqui com muito atraso. Como o próprio modernismo literário chegou aqui em 1928 com o livro do Léo Lince. Quer dizer, já foi 22 a semana, levou 6 anos para alguém aqui escrever um poema de sentido moderno, né? Então, por isso a gente brinca com esse negócio de província e a gente fala que aqui é difícil atravessar o Paranaíba. Aqui quem atravessou o Paranaíba é Bernardo, Gilberto. Veiga também, Veiga, mas isso não implica num reconhecimento. O fato de você estar aí nas redes sociais e tal, não implica, às vezes, não se encontrar melhores editoras ou condição de divulgar melhor seu livro. Você falou uma coisa também que eu achei interessante, da gente viver de costas para o sertão, olhar para o litoral, mas olhando assim, olhando para a Europa, né? Até mesmo de esquecer a própria América do Sul. Mas o seu mestrado em História, você trabalhou com um escritor peruano, conta isso. Peruano, César Vallejo. Exatamente porque ele é um símbolo desse latino-americano que vai para a Europa. Porque os latino-americanos, por melhor que fossem aqui, eles só adquiriam cidadania planetária depois que fosse publicado na Europa. Está aí Vargas Llosa, está aí Gabriel Garcia Marques, está aí todos esses escritores que adquiriram fama. Ele nasceu no Peru, mas saiu daqui muito jovem e foi para a França. E lá na França, na época ele era envolvido com o Partido Comunista, participou da Guerra Civil Espanhola e adquiriu um conhecimento e uma cidadania no meio daqueles escritores da época, que era a época de Pablo Neruda, era essa geração. Gente de peso, né? Então ele publicou alguns livros aqui e publicou outros lá. Mas lá ele ficou mais fazendo poesia de militância. Escrevia para ser lido nas trincheiras da Guerra Civil Espanhola. Então, tanto que ele não voltou mais para cá, morreu e foi enterrado no cemitério de Montparnasse, na França. Ficou lá e a família não quer tirar ele de lá, porque lá é melhor do que estar em uma cidadezinha do Peru, que ele nasceu em Santiago de Chuco, que é uma cidadezinha no alto da serra, ninguém vai lá. Então lá em Montparnasse é um endereço melhor.
A academia vai até a sociedade, você falou agora há pouco. Claro. Uma escola, uma entidade que queira interagir com vocês, como é que faz? Não, é sempre procurar a academia, nós estamos lá à disposição e a gente pode marcar palestras, ou se tiver a escola tiver alguma promoção que cabe, uma manifestação literária, uma discussão, um lançamento de livros, uma exposição, a academia está sempre aberta e nós sempre estamos fazendo isso. Ok, te agradeço, foi um prazer conversar com você, Edenor. Muito obrigado. Prazer meu, uma honra estar aqui. TBC Memória, ajudando a preservar a história de Goiás.
O TBC Memória recebe Aidenor Aires, presidente da Academia Goiana de Letras. Vamos falar sobre sua vida, sua obra e sobre a própria academia. TBC Memória, ajudando a preservar a história de Goiás. Vamos agora. Para mim valeu. Tá, vamos contraplano. Agora é aquela coisa, vai me gravar olhando para você, você para mim, só para ter corte. Valendo? Valendo. Deu, né? Agora dele. Agora que vai te gravar, tá? Tava me gravando. Valendo. Deu, né? Valeu. Precisa de fazer outra cena de eu pegando os livros ou deu certo? Não, pega do livro que se quiser opção já tem. Né? Não, o movimento não precisa não, né? O movimento que eu fiz. Não, é bom fazer com o movimento. Então eu pegar de novo, como que é? É, pegar de novo. Tá, então você me avisa. Não, mas já pega ele, que aí eu enquadro ele fechado. Ah, tá. Aí que você volta. Eu creio que eu fiquei desse lado mesmo, eu não tenho certeza não. Aí só fechar a câmera 1, por favor. Acho que foi legal a conversa, a gente pegou coisas diferentes que não aborda muito. Né? Você olhando para sua mão, gira sentido anti-horário. Ah, sim. Isso. Mais um pouquinho. Aí. Espera aí. Aí coloca na estantezinha e pega ele de novo. Aqui. Agora eu vou pegar, né? Isso. Tava top, mas aí você girou seu corpo, faz de novo. Eu vi que eu fiz cagada. Ok? Ok. Valeu. Agora deu. Beleza, Aidenor, foi ótimo. Não, ficou ótimo.